Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com os irmãos. Nós estamos seguindo o livro de Mateus, ou vamos abrir Mateus 4, 18 a 25. Mateus 4, 18 a 25. O objetivo é a gente ter uma sequência dos ensinos de Jesus no livro de Mateus. Mateus 4, 18 a 25. Eu lerei e os irmãos acompanhem. Mateus 4, 18 a 25. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém. Grande Deus, agradecemos pela tua palavra, essa palavra que é viva e eficaz, que o Senhor, neste momento, possa ser honrado, glorificado por ela, e que nós sejamos edificados, que possamos seguir ao Senhor e servir com amor e dedicação, em nome de Cristo, amém. Bem, irmãos, hoje é um dia que a gente vai ter o batismo e ceia, mas temos que pregar a palavra. Então, o nosso tema hoje é proclamação e cura. O capítulo 1, nós temos a identidade de Jesus, capítulo de Mateus, a identidade dele, né? Pela sua genealogia. Então, Jesus tem uma genealogia e mostra que ele é descendente de Abraão, de Davi. E Maria também. E José também, no caso, é descendente de Abraão. No capítulo 2, nós temos a adoração dos pastores, temos também a perseguição da pessoa de Cristo. E ele tem que ir lá para o Egito. Depois volta. No capítulo 3, nós temos o batismo. Aparece João batizando, o ministério de João, de proclamar, de apresentar o Cordeiro que virá. No capítulo 4, nós temos as tentações que Jesus passa, temos a mensagem, os tipos de mensagem que nós falamos, o tempo, o lugar e a mensagem de Jesus. E temos agora as curas, o início aqui, o chamado dos discípulos. Então aqui nós temos pelo menos 5 coisas rápidas sobre esse capítulo. Nós temos aqui o chamado dos discípulos. É nesse capítulo aqui de João, de Mateus de 18 a 22, que aparece 4 personagens. Pedro, temos André, Tiago e João. E esses homens eram pescadores. E desses 4 aqui, 3 são as pessoas mais íntimas de Jesus. Tá? Tiago, João, Pedro. Pedro tornou-se o grande apóstolo. Você tem Pedro, você tem Paulo. Mas dos 12, Pedro é o grande apóstolo. Depois, é claro que há o traidor, e ele sai, mas Pedro se torna o grande líder. E é esse líder que cai também. Esse líder que cai no final do ministério de Jesus, ele lá naquele momento nega Jesus. Mas Deus restaura a vida dele.
Nós temos André. André, ele não é visto na Bíblia assim, no Novo Testamento. Mas o André é o homem que traz Pedro para Cristo. E nós podemos ver isso em João. E o Tiago, tem um irmão de Jesus, Tiago, que escreve uma carta. Mas esse Tiago aqui é filho de Zebedeu. E Tiago é morto pelo Herodes, lá em Atos. Eu falei a memória, ele é morto por Herodes. Então, ele é o primeiro mártir dos 12. Pedro foi morto, de acordo com a tradição e alguns manuscritos que não estão na Bíblia, que ele foi morto de cabeça para baixo, crucificado. E André foi morto em forma de X. Ele pregava sobre Jesus e ele disse que, como ele pregava sobre Jesus, lá que a pessoa que registra, ele diz, eu quero morrer crucificado. E ele foi crucificado tipo X. Então é interessante que esses homens pagaram com a vida. E às vezes nós passamos por algumas provações e a gente fica logo perturbado, cadê Deus, cadê Jesus para me ajudar? Mas você não paga com a vida. Porque aqui no nosso país nós temos uma certa liberdade em relação ao Evangelho. Então você não paga, nem eu, com a vida. Mas pode chegar um momento que nós temos que pagar com a vida. E aí nós temos que depender do Espírito de Deus. Porque nós somos covardes. Na hora que apontar uma arma para você e para mim, só quem vai nos ajudar é o Senhor. Porque nós somos medrosos. Nós não queremos morrer. Mas esses irmãos pagaram com a vida. Então, é interessante, em Mateus, Jesus diz, segue-me. Jesus usa essa expressão. Então, 13 vezes Jesus usa essa expressão em Mateus. Segue-me. Sempre chamando a pessoa para segui-lo. Então, esses 4 seguem Jesus, depois Jesus chama os outros discípulos para compor os 12. Aqui nós temos também um padrão do ministério de Jesus, o padrão. Então, qual é o padrão do ministério de Jesus? Palavra e ação. Palavra e ação. Muitas vezes você é cristão, você dá muito valor à palavra, aquele irmão que fala bem, aquela pessoa que fala bem. Cadê a ação? Então, o ministério de Jesus tinha palavra e ação. O seu ministério isso era básico. Verso 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Palavra e ação. Nesse assunto aqui, Jesus andava ensinando nas sinagogas. A sinagoga, ela aparece lá na época na época de Nabucodonosor, que ele pega o povo e o povo perde o templo, destrói o templo, e ali naquele instante, naquele momento, naqueles anos, começa a aparecer a sinagoga. Um lugar para ser ensinado, não era para fazer sacrifício. E a Jesus aqui, ele ensinava nas sinagogas. Então, o propósito de Jesus era instruir o povo, as pessoas, para que elas soubessem que aquela mensagem que ele estava falando era a palavra de Deus que estava escrita no Velho Testamento. Então, a ideia de ensinar não era pregar. É claro que você pode pregar e junto tem um ensino, mas a ideia é diferente aqui. Jesus ensinava, mas ele pregava o evangelho do reino. Então, o propósito de Jesus naquela pregação não era informar a mente sobre o Velho Testamento, não era informar a mente, mas era instruir o coração, era instruir a vida. Era esse o propósito de Jesus. O seu propósito é exortar a vontade dos homens e mulheres para que eles se comprometessem com Cristo. John Wesley, que foi um amado irmão aí, ele lá na Inglaterra disse, o evangelho não é apenas algo em que você acredita, mas é algo em que você se compromete. O evangelho exige compromisso. Se você fica apenas nas palavras e você, como cristão, não se compromete, você tem que questionar a sua fé. Não existe esse negócio de eu gostar da palavra e não me comprometer.
Jesus sempre trabalhava essas coisas, ensinava, mas queria compromisso. Segue-me. Aquele homem jovem rico, quer me seguir? Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Segue-me. Cadê a ação? Então, qual a ideia aqui? Que o evangelho não é apenas acreditar, mas existe o compromisso, o engajamento da sua vida. Então, quando você abraça o evangelho, você não aprende apenas cognitivamente, você não aprende apenas mentalmente, mas isso impacta na sua vida. Isso influencia seus hábitos. Isso influencia a sua visão de mundo. O evangelho não foi um diálogo, como você tem um diálogo dos filósofos. Quando você vai pegar lá Platão, você vê os diálogos de Platão. O evangelho não é diálogo de Platão. O evangelho não é uma discussão. O evangelho não é um pensamento. O evangelho é o plano salvífico de Deus para o homem. E Deus exige ação. Somos informados que ele curava toda sorte de doenças. Então você que crê no Senhor, você tem que colocar sua vida para Ele. Quando você estiver doente, você tem que orar ao Senhor, pedir misericórdia para que Ele possa curar aquilo. Você não pode ter medo disso. Parece que os irmãos da igreja reformada têm medo. Às vezes a pessoa diz, não ora por isso. Oramos, nós oramos. Se você vir a história da igreja, da reforma para cá, os irmãos oravam. Quando estavam doentes, eles oravam para Deus fazer a vontade dEle, pediam a graça de Deus. Então, amados, um velho puritano diz assim, se você pregar para a dor das pessoas, você será relevante para todas as idades. Jesus não apenas pregou, mas também ministrou nas feridas das pessoas. O ministério de cura de Jesus mostra a redenção de Deus para o homem. Então Deus quer uma coisa a mais na vida do homem. Deus quer restaurar a vida humana. A redenção do Senhor ela é importante para nós. Ele veio para fazer essa redenção. Então o ministério de cura de Jesus aponta para o fato de que Deus está preocupado não apenas com a salvação da sua alma, mas a salvação da sua vida, incluindo o corpo. É claro que você não vai ter todas as curas aqui nesse mundo, porque esse mundo é de pecado. Mas nós temos a garantia de que um dia Deus vai nos dar novos corpos, onde nós habitaremos com o Senhor e nunca mais teremos doença. Então essa salvação, ela é uma salvação completa. Ela começa na alma, e ela pode, nesse mundo, tratar o corpo, sim, mas o objetivo é muito mais restaurar a vida completa, de modo que nós possamos viver sem doença, sem mais dramas, sem divisão dentro da tua alma, da tua cabeça, que tu às vezes tem problemas de identidade nisso. Então Deus quer restaurar. Então, amados, descobrimos no Evangelho de Mateus que João pregou no deserto. Jesus pregou em lugares abertos. João pregou também em lugares abertos, que era o deserto. Jesus pregou, mas João não pregou em sinagoga. Não tem nenhum registro da Bíblia que João pregasse em sinagoga. Mas Jesus pregou. Os dois pregaram. Nos é dito que no Evangelho Jesus pregou, João pregou, assim, em lugares abertos. Mas nunca nos diz que João ensinou. Não tem registro da Bíblia de que João ensinou. Ele apenas pregou. Mas Jesus pregou e ensinou. E a ênfase da pregação de João era o quê? Arrependimento. E nesse arrependimento tem um julgamento iminente. Pode ocorrer logo. Na pregação de Jesus, você tem a pregação do arrependimento. Você tem o julgamento iminente, mas você tem as boas novas do reino. Essa é a diferença entre João e Cristo. O João apenas pregava isso. Jesus não, traz o evangelho. Jesus é que traz as boas novas. Ele nos mostra a sua bondade. Então, amados, Jesus nunca batizou ninguém nas águas.
ou com águas. Jesus nunca batizou. João batizou, Jesus não. Quem batizava eram os discípulos. Jesus batizava com o Espírito Santo. João não poderia batizar com o Espírito Santo, só Jesus. João nunca fez milagres. João era considerado um homem cheio do Espírito, lá dentro do ventre. E aí? Por que não fez milagres? Você já pensou nisso? Não fez milagres. Ele era o nascido de mulher, o maior. Jesus disse. Mas João não fez um milagre. Então você pode dizer, então Jesus não é o profeta, não era profeta do Senhor. A falta de poder miraculoso não é sinal de que Deus não está trabalhando por meio do seu Espírito. Deus pode fazer milagres ou não. A religião cristã, ela tem essas duas coisas. Milagre ou não milagre, a religião cristã faz parte, ela tem um milagre. E ela tem a pregação. Então, você tem que falar a palavra de Deus, você tem que pregar a palavra de Deus, mas muitas vezes você está passando uma situação com outra pessoa e você pode, em nome de Jesus, pedir a intervenção dele ali. João não fez milagres. João era um narizeu. João não comia certas comidas. João não bebia certas bebidas. Jesus, no capítulo 11 de João, diz que acusava Jesus que Jesus comia muito e bebia muito. Jesus convivia com as pessoas. Então, Jesus é diferente de João. Então, amados, nós temos que aprender que João teve um ministério que Deus deu para ele. Deus deu dom específico para João. Mas Jesus tinha um ministério além de João. Jesus tinha os dons mais do que João. E você não pode exigir coisas iguais. Entre irmãos, nós não podemos exigir que os irmãos tenham os mesmos dons. Cada irmão tem um dom que pode trabalhar na obra do Senhor. Às vezes, irmãos que gostam de um tipo de pastor. É o quê? Aquele pastor eloquente, aquele pastor fala, aquele pastor parece uma múmia quando está pregando. Aí tem pessoas que gostam desse pastor, da múmia, e aquele que é atarefado assim, ou batalhado, ele não, eu gosto desse aí. Mas uma coisa você tem que saber, irmão, Deus quer que você seja fiel. Seja o pastor que fala sem tanto habilidades como alguns têm, seja ou não, mas que Deus quer que você seja fiel nos dons que Deus tem lhe dado. Entendeu? Eu tinha um pastor João Crisóstomo, que comprou esse local, e às vezes ele dizia, irmãos, o Senhor quer que sejamos fiéis e não famosos. E ele era famoso aqui em Manaus. Então Deus quer que onde você estiver, o que você estiver fazendo, que você seja fiel. João foi fiel no ministério dele. João não foi aquele homem eloquente como Pedro. Não foi aquele homem analítico como Paulo. Mas João foi fiel no que Deus deu para ele. O que Deus tem dado para você fazer? Seja fiel. Era isso que Deus quer. A resposta do povo ao ministério de Jesus, no verso 24 a 25, diz assim, a fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e os curou. De Decápolis, vinham de Jerusalém, Judeia, do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O ministério de Jesus foi notável, irmão. Foi notável. As pessoas ouviam lá em direção à Síria, lá no norte, distante, eles ouviram sobre Jesus e eles vinham. Então, observe esse ministério. Não era comum. Os rabinos não tinham essa habilidade que Jesus tinha. Os mestres não tinham. Os homens pensadores naquela época não tinham.
E eles começaram a trazer todos os enfermos. No verso 25, grandes multidões começaram a continuar a segui-lo o seu ministério. Eles vieram da Galiléia, Decápolis, Jerusalém. Então, amados, mas nós temos aqui uma grande mensagem. Vinham essas muitas pessoas, vinham a Jesus, mas quando chegou no fim do seu ministério, todos o abandonaram, incluindo os discípulos. Então não fique empolgado porque começou assim, não. Todos abandonaram. E esses que seguiram Jesus, crucifica. Mas eles vieram para ser curados. As multidões não são necessariamente sucesso de alguém. Não são. Se você pegar Jesus e ver no final, cadê a multidão? Cadê a multidão? Não tem multidão, Jesus ficou só. Entendeu, irmão? Você tem que pensar sempre olhando para Cristo. Então não foi o sucesso de Deus na vida desses indivíduos? Deus não teve o sucesso aí? Mas nós devemos lembrar, meus irmãos e amigos, que buscar a Cristo em momento de necessidade, nós muitas vezes nós podemos esquecê-lo depois. Quantas pessoas vão para igrejas atrás de uma cura, fazem votos para que Deus transforme a sua vida, para que Deus dê um emprego, para que Deus ajude, para que Deus tire essa doença, para que Deus abençoe no trabalho. E aí Deus abençoa essas pessoas pela sua bondade e misericórdia, Ele abençoa. E depois de um tempo elas deixam o Senhor. Um irmão, amado irmão, ele contou-me sobre um homem que apenas aparecia na sua igreja quando estava em crise. Naquela época era a 4ª crise, porque ele contou, né? Passava uma crise, aí ele passava 1 ano e meio e voltava. Pedia a oração dos irmãos, e os irmãos oravam. Passava aquele momento, voltar, aí, resumindo, 4ª crise. Por quê essa pessoa fez isso? Porque ela estava apenas com interesse nas coisas que Deus poderia dar para elas. Ela não estava com interesse de se comprometer com Cristo. Então Deus pode abençoar alguém e não se comprometer com Ele, como essa multidão. Lá no domingo de Ramos, né? Eles louvaram ao Senhor, mas eles não queriam compromisso com Deus. Não queriam compromisso com Jesus. Então multidões seguiam Jesus, mas no final ficou só. Então, amados, a mensagem do ministério de Jesus, 4ª coisa aqui, o evangelho do reino. O verso 23, Mateus diz que Jesus estava proclamando o evangelho do reino. O evangelho do reino tinha as boas novas e o reino de Deus. As boas novas são as boas novas para os que se arrependem. Porque aqueles que não querem se arrepender não vão ter boas novas. E as boas novas Jesus trouxe para que você que se arrepende, você creia que Ele dá a vida eterna. Essa era a mensagem de Jesus, uma boa notícia para nós e para o mundo. Jesus prega, nessa segunda metade agora, o reino de Deus. Ele fala do reino, e tem a palavra em Mateus, reino, reino dos céus, reino de Deus. Essas palavras são sinônimas. Nós não podemos separar isso, como alguns irmãos tentam separar. Reino de Deus, reino dos céus. Não, é uma só. William Hendricks, que foi um teólogo que já morreu, ele diz assim, o reino de Deus significa a realeza de Deus, o seu governo, a sua soberania, o seu reconhecimento dos corações, a atuação na vida das pessoas. Ele afeta a nossa salvação completa. O reino de Deus. E esse reino de Deus, ele quer que você seja submisso a Ele. Esse reino de Deus é o senhorio de Cristo. Então, quando você se entrega a Cristo, você se submete a Cristo. As palavras de Cristo, as promessas de Cristo. Então, esse reino de Deus tem o senhorio de Cristo. Calvino, o irmão Calvino, não somos de nós mesmos,
portanto vivamos para Ele e morramos para Ele. Então a vida do crente, daquele que confia em Jesus, é para morrer por Cristo, é para viver por Cristo, e assim tanto quanto pudermos, esquecemos de nós mesmos, sigamos a Ele, pois nós pertencemos a Ele. O Senhor é Jesus, o Senhor Jesus é o nosso Senhor, e Ele tem que ser o Senhor na sua vida. Se Ele não for o Senhor, Ele não é nada. Jesus diz, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, esse senhorio de Jesus nos conduz a uma vida completa, uma salvação completa. O que é isso? Deus quer salvar a sua alma, mas Deus quer salvar o seu corpo. E quando você crê em Jesus, Deus salva a sua alma, sim, mas quando você morre, Ele transforma o seu corpo. Esse senhorio de Jesus, Ele cria uma comunidade chamada igreja. Uma igreja que tem a igreja invisível, todos aqueles que creem em Jesus, e a igreja visível, tem as pessoas que creem, nós não sabemos se a pessoa é crente ou não, mas se ela crê em Jesus, se ela confia em Jesus, ela participa da igreja invisível. Então, esse senhorio cria uma comunidade chamada igreja. E esse senhorio, ele realiza ao futuro, no final, uma transformação do universo e do mundo e de todas as coisas. Por quê? Porque Jesus é o Senhor. Ele quer que você o considere na sua vida. E quando você se compromete com o Evangelho, a sua vida é mudada. Há pessoas que estão anos na igreja, mas elas não têm mudança de vida. Não precisa elas falarem. Rolando Rio, que era um evangelista, também já morreu, ele dizia assim, ó, o evangelho torna os maridos melhores. O evangelho torna as esposas melhores. O evangelho torna os pais melhores. O evangelho torna os filhos melhores. O evangelho faz melhores mestres melhores. O evangelho torna os servos melhores. Em outras palavras, o evangelho causa mudança na sua vida. O evangelho não é uma filosofia. Lá em casa tem um livro. 400 filósofos. Tudo que eu quero saber. Quero saber de Nietzsche. Vou lá, quais obras de Nietzsche, qual o pensamento de Nietzsche em cada livro, 400. E aí quando a gente lê, um contradiz o outro. O evangelho não é filosofia. O evangelho é o plano de Deus para a salvação do pecador. E dentro do seu plano, Ele quer mudança de vida. Ele quer uma mudança na santificação. Não adianta você estar orando, apenas orando. Não adianta você estar lendo Bíblia, se o Evangelho não muda a sua maneira de pensar e de viver. Jesus pregava o Evangelho para mudança de vida. E a prova do Evangelho de Jesus, o poder e a extensão desse Evangelho. Mateus 23, vemos que Jesus estava curando todo tipo de doença e enfermidades. Seus milagres eram a prova de quem era Ele. Seus milagres era a prova das suas reivindicações, que Ele era o Filho de Deus, o Salvador. Era a prova de que Ele foi predito há 750 anos. Era a prova que tem lá em Isaías 35, que quando o Messias chegasse, faria milagres. Jesus, os milagres autenticavam o seu ministério. E esses milagres, Jesus fazia dentro dos milagres, Ele curava de maneira universal essas curas. O que é isso, universal? Vinha gente de toda a região, até da Síria. Vinha de todo lugar. Vinha gente de toda a etnia.
E Jesus curou, e Jesus não separou pessoas, nem por causa de nacionalidade ou raça. Jesus curava porque Ele é o Salvador do mundo. No verso 25 nós temos o tipo de curas. 3 palavras aqui importantes nesse texto, que eu gostaria da gente comentar. Endemoniados, lunáticos, paralíticos. Eu fui no original, lunáticos, epilépticos. Na tradução aqui. Outras traduções já traduzem epilépticos. Jesus não curou simplesmente como alguns curandeiros da televisão fazem. Quantas pessoas já foram para as igrejas? Olha, hoje vai ter cura. Hoje Deus vai fazer a cura. Pode vir. Mentiroso. Tu só cura dores vagas. Tu só cura dor de cabeça. Basta tomar o Tilenol. Não me falha a memória, é isso. Dores no braço, dores nas costas, Jesus cura. Não. Jesus cura aquilo que é impossível ao homem. E só de um toque. Cadê esses curandeiros vão lá para o 28 de agosto? Hein? Por que eles não vão lá para o 28 de agosto? Jesus curava na rua, no mercado, na beira do caminho. Quando o cara vai lá para ser sepultado, Jesus curava assim. Jesus não tinha ambiente para curar, mas não, esses curandeiros, um ambiente, uma música e não sei o quê. Vai para frente do 28 de agosto para curar. Se tu tem os dons, vai para lá. Eles não vão, porque só quem tem isso é Cristo. Jesus curou doenças mortais, lunáticos, epilépticos. Se você quiser, vai no Google, lá tem o que é epilepsia. Fui atrás, mano, 1.500 páginas só num item lá, epilepsia. E aí eu fui lá no Hospital Alberto Einstein, que pelo menos, né, deve ser bom, né? R$2.500, né, a hora lá. E lá eles têm uma... Aí a epilepsia, eles dizem assim, ó, epilepsia é uma condição neurológica bastante comum. Aproximadamente de 1 a 100 pessoas. Entre 100 pessoas tem um. A doença é caracterizada pela ocorrência de crises, intervalos. Quais as causas da epilepsia aqui no mundo moderno? Doença de diversas causas, de acordo com o tipo de epilepsia. Crianças, por exemplo, anoxia neonatal, falta de oxigênio no cérebro, pode causar metabolismo e várias coisas. Idosos, AVC, doenças cerebrovasculares, tumores cerebrais, pode causar. Tratamento. Não tem cura. Não, mas nós temos a ciência. Não tem cura. As crises epilépticas são tratadas com os medicamentos. Mas não tem muito não, tá? Só tem 20 fármacos disponíveis atualmente. E são comercializados em todo o país, só 20. O que eu quero dizer para o irmão? Os curandeiros nas TVs não curam epilepsia. Por quê? Porque a epilepsia era considerada, na época de Jesus, a maior doença da mente que alguém poderia ter, diz os historiadores. E Jesus vem com uma palavra e trata da epilepsia. Os paralíticos, a maior doença do corpo no dia de hoje. Não tem cura. Deus pode, né, na sua bondade, desenvolver os homens estudando em inteligência artificial, e eles podem fazer conexões no cérebro e tentar movimentar os membros. Pode, isso pode ocorrer. Deus está abençoando aí nos trabalhos. Mas cura? Não tem. Possessão demoníaca.
Ora, as igrejas que expulsam os demônios são bem burrinhos, né? Como é que você, que sabe que o cara vai lhe expulsar, você vai para essa igreja? Eles são mais inteligentes do que a gente, por causa do pecado. Nós somos, no momento, nós não somos como eles. Mas Jesus curava possessos demoníacos. Jesus com uma palavra. Então, amados, Jesus é o Senhor que veio destruir as obras do diabo e veio destruir os reinos do diabo. E ele veio porque o diabo tinha certo poder de colocar doenças. Você observa isso lá em Jó. Quando o diabo chega diante de Deus e diz, ele é fiel porque ele tem saúde. Alguém que não tem saúde, mano, vai contra você, Senhor. Deus diz, vai lá. Mas não tira a vida dele. Isto é, não dá um ataque cardíaco nele. O que ele faz? O diabo obedece. Vai lá e toca no corpo dele. E ele pega doenças no corpo todinho. Portanto, ele tinha poder e tem de colocar doenças. Mas o reino agora é de Cristo. Então você pode orar a Deus, que Deus tenha misericórdia, que Deus coloque a sua mão. Então Mateus está dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Ele veio libertar os cativos, incluindo pessoas que estavam cativos pelas suas doenças ali. Porque esses milagres de Cristo são para nos ensinar, irmão. Por que vem esses milagres que são colocados na Bíblia aqui? Não é colocados todos, mas é colocado alguns para nos mostrar que Jesus é o médico espiritual da nossa vida. E se você quer ter paz e quer ter cura na alma e cura no corpo, você tem que ir para Cristo. Então, amados, mas nós não devemos tirar da Bíblia a ideia de que as pessoas simplesmente curavam naqueles dias sempre. Não. Só quem curava na igreja de Atos para frente os apóstolos. Só. Apenas os apóstolos eram os que curavam. Nem outros mais. É claro que Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quer. Mas naquele momento, no início da sua igreja, os apóstolos curavam. Então, amados, você tem que se aproximar de Cristo, pedir salvação da sua alma. E muitas vezes você está com um problema no corpo, peça a cura dele. Peça que ele tenha misericórdia de você, porque só ele pode fazer, os homens não podem. Às vezes a pessoa tem dinheiro, né, que pode gastar alguns milhares de reais de uma doença, e muitas vezes a doença vem e acaba com ela. E cadê a medicina? Cadê isso? Cadê, mano? Nós vamos morrer, incluindo os médicos. Mas você que crê em Jesus, você tem que confiar nele. Então, amados, há uma aplicação. Confie no Senhor, que Ele pode te ajudar. Confie nele. Tudo que você estiver passando, confie nele. Confie porque Ele é o único que pode dominar o mundo e domina o mundo e as circunstâncias. Só Ele pode fazer isso. Venha a Ele. Se você ainda não veio a Cristo, venha a Ele para você ter salvação da sua alma. E um dia que Deus chamar você, você está com Ele. E se você segue Ele, você tem que se aproximar dEle em oração, pedindo misericórdia tudo que você estiver passando. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor de tudo. É o Senhor dos demônios, é o Senhor das doenças, é o Senhor da vida, é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor que tem as chaves da morte e do inferno. Tudo está na mão dEle. Os céus e o inferno pertencem a Cristo. O diabo não tem nada. Só tem a vida dele, olhe lá. E a vida que ele tem pertence a Cristo. Todos dependem dele, incluindo os demônios, para viver. Então, amados, ame o Senhor, porque Ele é bom. Amém.